estava Jacó, os seus filhos, a sua esposa, estava toda a sua família, sim ou não? Sim. Aí quando a gente vai para o verso 24, diz assim, ó, Jacó, porém, ele ficou só. E depois vai dizer o que? Ele lutou. Então veja que é interessante as coisas na Bíblia e na nossa vida que acontece da mesma forma. A gente pode estar rodeado de pessoas, de esposa, de filho, de amigos, mas tem momentos na nossa vida que temos que ficar só. Jacó estava rodeado de toda a sua família, mas na hora da luta, de noite até amanhecer, ele ficou sozinho. E assim é na nossa vida. Tem momentos que a gente pode pedir ajuda ao nosso pastor, pode pedir ajuda aos irmãos em oração, mas tem momentos que eu e você temos que assumir a responsabilidade de lutar. Temos que assumir a responsabilidade de enfrentar as nossas dificuldades, assim como Jacó, ele lutou sozinho. E tem coisas na nossa vida que a gente tem que fazer sozinho. Não podemos depender sempre do outro. A gente não pode sempre querer que o pastor lute as minhas lutas. Eu não posso querer que o irmão sempre lute, me ajude a lutar. Tem momentos que eu vou ter que lutar sozinho. E a palavra de Deus, ela continua a nos ensinar a respeito dessa história de Jacó, porque vai dizer que o anjo toca, no verso 25, toca na juntura, na coxa de Jacó. E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, antigamente, quando ia se fazer uma aliança com alguém, com outro homem, com quem quer que seja, se colocava a mão na coxa, para dizer que tinha-se uma aliança entre eu e aquela outra pessoa. Isso antigamente, hoje em dia não se faz isso. Mas quando ia fazer uma aliança com alguém, se colocava a mão na coxa, como prova de compromisso, de aliança. E aí é por isso que quando Jacó luta com o anjo que simbologicamente, ou aqui vai ilustrar o próprio Deus, Deus estava dizendo o seguinte para Jacó: eu tenho uma aliança com você. É por isso que Deus ele toca na coxa de Jacó, porque era para lembrar da aliança de fidelidade que ele tinha com Jacó a partir daquele momento. Amém? Amém. E a história ela continua a nos ensinar. A Bíblia ela ensina algumas coisas interessantes. E no verso 26 vai dizer algo que é muito interessante. Olha só. E disse: deixa-me ir, porque já é manhã, já é alva. Porém ele disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Ao 27, ó. Qual é o teu nome? Ele faz uma pergunta. Isso é o próprio Deus que está fazendo a pergunta para Jacó. Qual é o teu nome? Só que parece uma pergunta meio que estranha, uma pergunta meio que sem lógica alguma. Mas, para você entender, né, o que está acontecendo aqui, tem duas pessoas brigando, né? Estão lutando, dois homens, duas mulheres, enfim, estão lutando um contra o outro. Aí no fim da luta, passou a noite toda lutando. Aí no fim da luta, pela manhãzinha, um olha para o outro e diz: qual é o teu nome? Parece sem lógica, parece sem sentido algum. Da pessoa passar um bom tempo lutando e no fim da luta perguntar o nome da pessoa. Não parece não? Estranho. A seu pai, isso é Jacó dizendo, Gênesis capítulo 27, verso 18. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Ou seja, quem é você? A mesma pergunta que Deus fez para ele. Agora quem está fazendo é quem? É Jacó, é Israel, o seu pai, Isaac. E Jacó disse a seu pai: eu sou. Ele responde quem? Eu sou quem? Verso 19, igreja. Gênesis capítulo 27, verso 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú.
para você entender a história, para você se perder aí, ó. Deus ele faz a mesma pergunta que o pai de Jacó fez a ele há algum tempo atrás. Para você não se perder aí. Deus pergunta: quem é você? Deus lutou com Jacó e pergunta no fim: quem é você? Aí o que é que ele responde no verso 27? Eu sou Jacó. Aí no verso 19 do capítulo 27, o pai dele pergunta: quem é você? Ele responde: eu sou Esaú. Veja que ele mentiu para o pai, mas quando foi para Deus, ele disse o seu nome verdadeiro. Veja que aí tem um significado. Por que isso? Porque para Deus, diante de Deus, não tem como eu fingir ser quem eu não sou. É por isso que Deus ele vai perguntar para Jacó: quem é você? Quem está aqui lutando comigo? Ele vai dizer: eu sou Jacó. Porque diante de Deus não tem como eu fingir ser o pastor, não tem como eu fingir ser uma pessoa, um obreiro qualquer. Diante de Deus não tem como eu fingir ser um bom esposo. Mas diante dos homens, diante do meu pai, diante da minha mãe, diante do meu irmão, diante da igreja, eu consigo fingir ser outra pessoa. Então é por isso que está o significado aí de Deus perguntar a ele qual é o seu nome. Porque diante de Deus não tem como você ou eu mentir. Não tem como eu e você fingir ser outra pessoa, ser uma pessoa fiel, ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não rouba, que não engana. Mas diante das pessoas eu consigo ser essa pessoa. Então é por isso que Deus pergunta, e ele responde: eu sou Jacó. E aí, ainda depois do verso 27, que nós lemos, também vai dizer algo interessante. Esaú, ele, que é o irmão de Jacó, quando a gente volta alguns versículos, 27, verso 41. Gênesis capítulo 27, verso 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa da bênção, porque seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e então eu matarei a Jacó, o meu irmão. Veja, Esaú jurou a Jacó que ia matar ele. Aí é interessante essa história, porque vai lá para o capítulo 33, a gente leu o capítulo 32. A história é um pouco extensa, mas aí eu estou resumindo. Gênesis capítulo 33, verso 4. Então Esaú correu ao encontro e o abraçou. Ele não disse que ia matar, mas por que ele abraçou? O segredo está justamente no versículo, na história que nós lemos. Porque o irmão de Jacó, Esaú, disse que ia matar Jacó, amém? Amém. Mas ele não matou, ele fez o quê? Abraçou a Jacó quando viu. E por que ele mudou? Uma hora queria matar e outra hora queria abraçar. Ele queria matar quem? Esaú. Jacó. Mas quando ele se encontra no capítulo 33, não era mais Jacó, era quem? Israel. Porque o segredo está justamente no verso 28. Então diz: não se chamará mais Jacó, mas Israel. Por quê? Foi outra pessoa. Ele queria matar o irmão dele, que era enganador, que era trapaceiro, mas quando chega diante dele, não chega mais essa pessoa. Chega quem? Um irmão que é conhecido agora como príncipe de Deus. Isso é o verso 28 que nós lemos, que vai falar. Então veja que não tem como eu ter um encontro com Deus e continuar da mesma forma. Veja que o irmão de Jacó, o próprio Esaú, queria matá-lo, mas quando encontra com ele, vê que há uma diferença quando ele teve um encontro com Deus. Então, que eu e você venhamos aprender com Jacó a ser uma nova pessoa. Se eu verdadeiramente tive um encontro com Deus, eu tenho que mudar. Amém?
E veja que a história de Jacó, ela é resumida por 3 encontros. Ele se encontra primeiro com o seu pai, primeiramente, com o seu irmão Esaú, lá no Gênesis 27, verso 18, 33, 4. Depois ele se encontra com o seu pai e depois ele vai se encontrar com Deus. Mas veja que nos 3 encontros, o mais importante foi com Deus. Então, você pode ter encontros com quem quer que seja, famoso, com seu irmão, com seu vizinho, mas o encontro mais importante que eu e você teremos na nossa vida é com Deus. É como as irmãs louvaram, um dia nós vamos o ver, e é esse dia que vai ter o encontro. E o encontro mais ainda aguardado é o que eu mudo, que ele muda o meu, muda a minha história, que eu mudo de comportamento. Amém? Amém. E a história de Jacó é tão interessante que você vai ver, no capítulo 33 que estava toda a sua família, Jacó, suas esposas, seus filhos. E aí quando ele vê Esaú perdoando o seu irmão e abraçando, quem é que estava lá também? José. Aí a gente esquece, mas lá na frente José viu Esaú perdoando seu pai, que era trapaceiro, enganador, enganou ele. Ele perdoou. O filho está vendo seu pai sendo perdoado. Estão entendendo? Aí lá na frente, quem é que engana José? Os irmãos. Sabe o que ele faz? Ele perdoa também. Isso quer dizer o quê? Que o que eu faço tem pessoas me observando. José estava observando o seu tio e o seu irmão. Eles se perdoaram. Aí lá na frente, se ele não tivesse se perdoado, José talvez também nem tivesse perdoado o seu irmão, porque ele não aprendeu com o seu pai nem com o seu tio. Então, é isso, meus filhos, as pessoas que se espelham em mim, façam o mesmo. Mas se eu faço algo que Deus se agrada, as pessoas que me observam também façam o mesmo. Então, sempre tem pessoas nos observando. Amém? Amém. E veja que a história de Jacó, ela é pautada, todo mundo conhece, que ele enganou o seu irmão para comprar primogenitura para seu irmão primeiro, para quem não entendeu. Enganou o seu pai, fingindo ser o seu irmão. Ou seja, veja que a história de Jacó, ela é resumida em enganar, em trapacear, em enganar os outros, viver enganando. Mas aí, quando ele tem esse encontro com Deus, ele teve que lutar. Ele passou a noite toda, até a manhãzinha, lutando. E Deus estava ensinando algo poderoso para Jacó, que Ele quer ensinar para mim e para você, a não conquistar as coisas enganando, trapaceando, mas fazendo o quê? Lutando. É isso que a história de Jacó nos ensina, para que eu e você conquiste as coisas à base da luta, à base do nosso suor, não enganando, não passando por cima das pessoas, mas lutando. Amém? Para que eu possa encerrar, a história de Jacó, como toda o que nós lemos, do capítulo 32, ela vai ser resumida no verso 27. Qual o teu nome? E aí, para que eu possa encerrar, eu faço essa pergunta para mim e para você refletir. Sai daqui essa noite refletindo. Quem é você? Jacó ou Israel? Jacó, como já foi falado, conhecido como uma pessoa que enganava. Enquanto Israel, que foi o seu nome, foi conhecido no verso 28 como o príncipe de Deus. Então, eu tenho uma escolha. Sempre na Bíblia, quando vai falar de escolhas, sempre Deus vai dar duas escolhas, duas opções para mim e para você. Ele dá essa noite essa opção para você ser Jacó ou Israel. Cabe a mim
E a você escolher quem você quer ser: o príncipe de Deus ou uma pessoa enganadora, uma pessoa trapaceira, uma pessoa que vive não segundo a Bíblia, mas segundo os seus objetivos. E é mais profundo ainda essa pergunta, porque não tem como Jacó ele se transformar em Israel se ele continuar sendo Jacó. Para ele ser Israel, ele teve que deixar de ser Jacó. Então, assim é na minha vida. Para eu ser uma nova pessoa, uma nova criatura, como a palavra de Deus me ensina, eu tenho que deixar de ser a velha criatura. Para ser a nova que Deus quer, eu tenho que deixar de ser a velha criatura. Então, fique com essa palavra essa noite. Que você não seja mais Jacó, mas seja Israel. Mas se você errar, falhar, a palavra de Deus ela é perfeita. E veja que quando Deus vai falar lá com Moisés, né? Deus diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac